Eu Tá. queria lhe perguntar, Lula acabou de postar, inclusive nas redes sociais dele, sobre a agenda da semana e a importância do G20, que a gente já tratou aqui, da ida dele para a Índia, e também do desfile de 7 de setembro. E é curioso que ele vai viajar justamente no 7 de setembro. A gente mais cedo falava sobre isso, está acontecendo aí um movimento do Fique em Casa por parte de militares para que não façam nenhuma adesão ao 7 de setembro. Por outro lado, o governo Lula quer fazer um evento mais enxuto, mais dinâmico e realçando a importância dos militares na defesa da democracia, né, com o slogan Democracia, Soberania e União. Eu queria até entender pelo seu contato com os militares e até a sua experiência nessa área também, embaixador, como é que o senhor vê esse ressignificar do 7 de setembro, né? Essa expectativa para o 7 de setembro do governo Lula diante dos últimos que vivenciamos no país e diante do 8 de janeiro. E esse movimento agora do Fique em Casa, para que os militares fiquem em casa no 7 de setembro. Como é que o senhor entende esse movimento? Bom, esse dos militares fiquem em casa, acho que em geral é para os militares da reserva, né? E eu acho que, na verdade, eu não daria grande importância a isso. Eu acho mais importante o fato de que os atuais comandantes militares, pelo que eu sei, né, não sou ministro da Defesa, é o Múcio, mas enfim, mas é que os atuais comandantes militares estão muito engajados com a democracia e com a defesa do país. Aliás, poucos governos na história do Brasil, mesmo entre os governos militares, deram tanta importância à defesa nacional. Esses Gripen que você vai ver aqui nos céus de Brasília foram comprados, como vocês, aliás, assinalaram, pelo governo Dilma. E o processo se iniciou no governo Lula, e a decisão final foi no governo Dilma. Enfim, o submarino nuclear é resultado de um acordo que está sendo feito, mas já tem submarinos convencionais produzidos em Itaguaí. O submarino nuclear é resultado de um acordo durante o governo Lula e continuou no governo Dilma. Nós demos muita importância a isso. O que nós não achamos bom, mas eu acho que atualmente a maioria dos comandantes também não acha, não posso falar por eles, obviamente, mas é a minha sensação, bom, é os militares tratarem de política. Isso não é a função dos militares, isso é característica de sociedades imaturas. Pode ter havido um momento, como foi o tenentismo no Brasil, em que isso fez parte da construção do país. Mas agora o país está construído. Você tem que defendê-lo, defender os nossos recursos naturais, defender o nosso território. Para que a gente possa tentar fazer uma conexão melhor aí com o embaixador Celso Amorim. Ele tocava num assunto que você abordou bastante, né, Josias? Fala. Pode falar, Jamil. Só me permite essa questão, obviamente, do 7 de setembro, é muito interessante, porque, inclusive, acabou de ser lançado um livro aqui na França. Cadê o nosso espaço aéreo? E eu acho que... Ele segue falando. Embaixador, vamos tentar refazer a ligação, acho melhor, porque a gente está tendo muito corte de conexão, e aí a gente melhora essa ligação. Vamos tentar refazer, desligar a conexão e ele ligar mais uma vez a conexão, de repente mudar a conexão de internet dele, porque eu acho que é aí que está o problema, talvez, no gabinete que ele está. Mas o Jamil estava falando a respeito do livro que saiu na França. Conte, Jamil. O livro que acaba de sair na França são as memórias de Nicolas Sarkozy, do ex-presidente francês, que seu mandato coincidiu com o segundo mandato de Lula, e tem um trecho bastante importante, grande do livro, que é o convite que Lula faz a Sarkozy para participar do 7 de setembro. Então, o Sarkozy desembarca no Brasil para participar do 7 de setembro, e ele relata no livro o que ele viu, ou o que era o 7 de setembro. E é muito curioso, porque justamente ele fala numa festa ou num evento que representava a união. E aí, obviamente, nós estamos hoje num momento muito diferente, que essa ressignificação, como você colocou, Fabio, é justamente a pergunta que eu faria para o embaixador, até que ponto ele vê o 7 de setembro, não esse só, mas ao longo aí dos próximos anos, tendo alguma função nessa reconstrução, nessa redefinição do verde e amarelo, na própria redefinição dos militares dentro da sociedade brasileira, da própria
comemoração de dependência, o que exatamente significa isso. Enfim, todos aqueles elementos que tinham sido sequestrados pela extrema-direita vão ter de voltar a ter outro significado. E aí a pergunta que eu faço para o senhor, há um plano para isso? Há um plano para ressignificar todos esses elementos que são nacionais, obviamente, foram sequestrados pela extrema-direita? Jamil, vocês estão me ouvindo bem agora? Estamos. Olha, eu diria o seguinte, eu acho que essa pergunta seria melhor respondida pelas pessoas da comunicação. O que eu posso falar é do conteúdo. E eu vejo essa confluência de objetivos entre, enfim, os vários setores do governo, inclusive aquele em que eu estou, digamos assim, ligado à área internacional, a confluência desses com o que dizem os comandantes militares e com o que falam os militares, no sentido da construção do país. Eu não vou querer rediscutir todos os aspectos, digamos assim, midiáticos do 7 de setembro, porque isso está muito fora da minha competência, mas eu acho que, sem dúvida, é uma data fundamental, é um aspecto. Em todos os países você tem discussão, será que aquela data mas não é, você tem uma data nacional, ela é o símbolo, da mesma maneira que a bandeira é o símbolo, e da mesma maneira. Então, vamos reconstituir esse símbolo nacional da data, como é a bandeira, como são as cores, como é o verde e amarelo, como símbolo do país e não símbolo de um partido. É muito engraçado, porque você ouviu as outras pessoas dizendo que nós éramos partidários, mas nós nunca fizemos isso, nós nunca excluímos ninguém, nunca tiramos ninguém, nunca fizemos do verde e amarelo uma coisa exclusivamente dos nossos governos. Ela é do Brasil.